Vamos começando nossa live. Hoje a live é perguntas e respostas. O cenário também é um pouco diferente, estou em casa hoje, aproveitando que não vai ser uma live de receitas. Vamos aguardar o pessoal chegar. Oi, 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 tudo bem? Aê, sociedade começou a chegar. Hoje vai ser uma live muito legal, vai ser tira dúvidas, vocês mandaram algumas perguntas ali na caixinha, então vou estar respondendo essas perguntas e vocês podem também estar fazendo pergunta aqui no chat ou ali naquele balãozinho que tem um pontinho de interrogação, pode estar mandando perguntinhas ali também que eu vou respondendo vocês aqui ao vivo. Hoje, oi Sander, até o Sander, tá todo mundo hoje, então... Todo mundo chegando, que legal, boa noite, gente. Hoje a nossa live vai ser perguntas interagindo aqui pelo chat que eu vou estar respondendo vocês, tá? Vamos dar mais um minutinho, a Cris, todo mundo chegando, a Elô. Então, ó, hoje vamos lá, tive um probleminha aqui de conexão. Vamos lá, então tá, voltando, vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Tá tudo certo? Vamos lá, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Grazi também chegou, oi, oi, oi pra todo mundo, Mari. Então, gente, hoje uma das primeiras perguntas que eu recebi ali, oi, Josi, foi a diferença entre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. A principal diferença, os sintomas são muito parecidos, quanto a dermatite, quanto a enjoos, todos os sinais, mal-estar. A diferença é que a principal diferença é que a pessoa que ela tem a doença celíaca, ela não pode consumir os produtos que têm contaminação cruzada. Porque o glúten, assim, existem... Eu até precisar, eu também não sabia, não entendi o que era glúten. Todos os rótulos tá escrito lá no mercado, contém, não contém glúten. Então, aqueles que diz contém glúten, a pessoa que é celíaca não pode consumir. Mesmo que muitas vezes não tem lá na lista de ingredientes trigo e outros centeio, cevada, enfim, coisas que os ingredientes contêm glúten, o mínimo da contaminação, essa pessoa ela é mais sensível, é uma pessoa celíaca e ela não consegue consumir esses produtos que são manipulados no mesmo ambiente, enfim, ela tem, que o glúten ele é como uma colinha, ele dá aquela elasticidade na massa, né? Tem uma boa quantidade de proteína. E lá no nosso intestino, a pessoa que tem doença celíaca, nas vilosidades do nosso intestino, que é onde é absorvidas as vitaminas, esse glúten fica impregnado ali e impede a absorção de vitaminas. Tanto que é muito comum as pessoas terem anemia direto, mesmo adultos, crianças, e estão sempre anêmicas e é relacionado ao glúten. E muitas outras doenças também que estão aqui anotadas, foi uma outra pergunta, estão aqui para eu conversar, para eu explicar para vocês. Então, a pessoa que ela tem doença celíaca, ela tem que ter, o glúten ele pega assim no ar, né, ele contamina. Então, a pessoa que é celíaca, ela não pode comer a comida contaminada com glúten, e a pessoa que ela tem a sensibilidade ao glúten, basta ela não comer o trigo, por exemplo. Algo que foi manipulado no mesmo ambiente, para ela não é um problema, ela não vai passar mal por isso. E a doença celíaca, se a pessoa não cuidar, ela interfere em outras doenças também. Ela pode trazer... Tem várias doenças que são relacionadas ao consumo de glúten. Por exemplo, a doença celíaca ela é uma doença autoimune. E várias outras doenças autoimunes estão relacionadas justamente ao consumo de glúten. Como... Vamos lá, se eu vou lembrar tudo, porque esse é um assunto que faz muito tempo que eu não abordo. Mas a esclerose múltipla, lúpus, aquele vitiligo, são coisas que estão relacionadas ao consumo de glúten, que quando a pessoa retira o glúten da alimentação, ela já sente uma melhora muito grande nesses sintomas. Eu mesmo conheci uma pessoa que ela estava com esclerose múltipla, ela já tinha paralisado... Já tinha perdido o movimento da perna, no braço, estava numa situação bem
complexa, assim, da doença, tava passando muito mal. E há muitos anos atrás, quando muito pouco se conhecia de glúten, uma nutricionista falou para ela retirar o glúten, porque o diagnóstico dela era simplesmente de esclerose múltipla e ela estava perdendo o movimento todo do corpo. E daí ela retirou e depois de 2 anos, assim, ela já estava recuperada 100%, assim, ela foi melhorando gradativamente, mas eu conheci ela 2 anos depois desse episódio, onde ela tirou o glúten e ela já estava com todos os seus movimentos. Então, são coisas que muita gente, até crianças autistas também faz diferença, tendo mães de autistas que retiram o glúten da alimentação, porque isso faz diferença no desenvolvimento. Porque assim, hoje muita gente pergunta, por que o glúten hoje em dia faz mal? Por que uma vez não era assim? É frescura, é moda, o que é? Por que hoje o glúten faz mal? O glúten, ele foi modificado pela indústria alimentícia para eles terem mais lucro. Então, hoje, uma partícula de glúten possui 400% de glúten. Então, o trigo que a gente consome hoje não é o mesmo trigo que os nossos avós, bisavós consumiam. Por isso que hoje existem tantas pessoas que não conseguem digerir. Em maior ou menor grau, todo mundo tem uma dificuldade de digerir o glúten, porque ele foi extremamente modificado, principalmente aqui no Brasil. Se eu não estou enganada, é na Itália, onde o trigo lá é diferente. Pessoas que às vezes comem aqui e se sentem mal, pode comer lá na Itália e não passar mal, porque aqui a mutação genética que ocorreu ali foi muito maior. Então faz bastante diferença. Eu sempre digo para as pessoas assim, pelo menos uma semana faz o teste, fica sem consumir a farinha de trigo para ver a diferença que vai observar. Problemas de intestinos, de pele, eu tinha meu braço cheio, mas era cheio de bolinha, assim, incrível, a perna, tudo, muita coceira, enfim, e tudo isso pra mim, assim, desapareceu, assim, então eu parei de consumir glúten, porque eu sentia certas dores e desconfortos, fui diagnosticada com a doença celíaca, enfim. E quando eu parei de consumir, assim, eu teve várias coisas que eu notei, como o corrimento vaginal e, nossa, e uma infinidade de coisas, assim, que antes eu passava mal e hoje eu não sinto mais. Apesar de hoje eu pude voltar a comer, que daí é uma outra história, mas então se alguém me vê tomando uma cerveja por aí, esporadicamente eu faço isso, eu vou no rodízio de pizza, mas na forma, assim, me acostumei, me adaptei muito bem a uma alimentação mais limpa, baseada em comida de verdade, retirei o glúten, enfim, e hoje me sinto muito bem assim. Então, é muito importante a gente saber os sinais, assim, eu lembro que de manhã, assim, quando eu senti o cheiro do jornal, assim, de manhã, pra mim aquilo lá já era insuportável, assim, eu já tinha náusea, já não me sentia bem e vivia passando mal, enfim, quando eu descobri o que era, assim, pra mim foi um presente de Deus, na verdade, porque eu realmente passei a me sentir bem e isso fez toda a diferença. Gente, se vocês conhecem alguém que pode se interessar pelo assunto, vai ali no aviãozinho, encaminha essa live pra ela adquirir conhecimentos e talvez poder estar tirando as suas dúvidas aqui comigo, que já desde 2017 eu trabalho com alimentos sem glúten, desde 2016 comecei a estudar sobre isso quando eu precisei, então consigo ajudar vocês a tirarem essas dúvidas, certo? Aí já infertilidade, aborto também está relacionado ao consumo de glúten. É triste, mas é verdade. Então, muitas pessoas relatam que com uma dieta adequada, claro, não basta só retirar o glúten, né? Quando a gente quer engravidar, enfim, tá? É sempre importante a mãe estar saudável, comendo coisas saudáveis. Não digo que é pra te tirar o glúten, mas comer tudo com açúcar, com corante, isso, aquilo, não. Alimentação mais natural possível, mas a retirada do glúten faz bastante diferença em pessoas que têm essa predisposição, a doença celíaca, isso está bem relacionado, abortos espontâneos, enfim. Então são coisas assim que o glúten influencia na nossa vida que a gente não tem nem noção. Então vamos lá. Os principais sintomas, gente, também perguntaram, se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar, tá? Os principais sintomas
são enjoos, fortes dores abdominais, dores de cabeça, anemia, aquele mal-estar constante, assim, são inúmeros sintomas, tá? Cada pessoa, muita gente relata ou a diarreia, o intestino muito solto, ele muito preso, como era o meu caso. Então, isso também são um dos sintomas, tá? Mas assim, se vocês pesquisarem assim na internet, tem vários e vários sintomas, tá? É um conjunto de coisas, nem sempre eu tinha os mesmos sintomas, por exemplo, algo bem comum pra mim era dor de cabeça, um enjoo, mas a cada vez que eu comia, acaso assim, saía de casa, comia alguma coisa contaminada, eu sempre tinha uma reação diferente, então nunca era a mesma coisa. E me perguntaram o que o celíaco não pode comer e o que ele pode comer. Hoje o principal é retirar, pensar assim, tudo que vai trigo, centeio, cevada. Então assim, todas essas coisas que vão trigo, a parte de cerveja, essas coisas é o principal, assim, as coisas que mais não contêm glúten. É claro, depois tem as coisas por contaminação cruzada, porque são manipuladas no mesmo ambiente, enfim, então esses são cuidados que precisam ser tomados também. Me perguntaram também sobre... Qual foi outra pergunta? Descobriu hoje que não pode comer glúten por agora, enfim, e daí o que vai fazer com as suas louças em casa, como é que vai fazer para retirar, para descontaminar as coisas, para poder fazer suas comidas. Então, assim, existem a tríplice lavagem, que ela fazer uma lavagem 3 vezes, assim, tipo, se eu não tô enganada, quando eu precisei lá em casa eu fiz, não é o mais recomendado, assim, claro, o supra-sumo do negócio é tu ir lá, comprar tudo novo, descartar todas as louças, enfim, mas a gente não costuma ter condições de trocar tudo da nossa cozinha do dia pra noite, assim, né? Então fazer a tríplice lavagem é uma boa opção, eu fiz isso quando eu precisei. São 3 lavagens, tem que pesquisar certinho ali no Google e ver como é que faz, mas lava com vinagre, com sal, deixa de molho e faz várias lavagens assim, são 3 etapas diferentes. Isso resolve uma parte da contaminação, digamos assim. Então, quando a gente vai tirando gradativamente, isso não é um problema, a gente já vai se sentindo melhor. E aos poucos, conforme vai usando, enfim, vai desinfetando. A menos assim que seja aquele celíaco assim que chega a fechar glote ou alérgico à proteína do leite, enfim. Senão acredito que não tenha necessidade de trocar toda a cozinha como a gente vê assim de bate-pronto ali na internet, tá? Então é sempre legal a gente tá pesquisando uma outra opção também, uma tentativa. Claro, cada pessoa vai conversar com o seu médico, vai saber o seu grau de sensibilidade, vai poder se adaptar melhor a isso, certo? Oi para todo mundo que tá chegando, que legal, mais pessoas chegando para nossa live. E então, o principal é assim, quando a gente já se propõe a ter uma mudança na nossa alimentação, claro, oi Leila, a gente vai aprendendo a substituir, a gente vai adaptando nosso paladar, enfim, vai descobrindo um novo mundo cheio de opções, em que não é algo difícil, sofrido. Eu lembro que as pessoas me olhavam e diziam assim, nossa, coitado, não pode comer nada. Nunca nem me preocupei. Eu comecei a me sentir tão bem que foi super fácil pra mim. Difícil foi o tempo onde eu comia o glúten, enfim, porque todo dia eu passava mal. Estava sempre ruim, sempre pela bola 7, direto do hospital, assim. Aí o médico apertava minha barriga e dizia assim, é gases. Eu até brinco, eu dizia pro médico assim, eu não sou feita de peido. Todo dia eu venho aqui passando mal, quase morrendo, quase todo dia. Ele só sabia dizer que era gases. Então, assim, é difícil. Hoje, tomara que esteja mais fácil, os médicos estejam mais antenados nesses sintomas relacionados a doenças celíacas, às intolerâncias e sensibilidades alimentares, para poder orientar melhor as pessoas. Até mesmo os nutricionistas que eu conheço aqui da cidade também, eles já estão bem antenados em relação a tudo isso que eu falei. Assim, eu sempre vejo eles postando alguma coisa em relação à infertilidade, a doença celíaca, enfim, alertando. Eu acho que eles já estão bem adaptados, já muito mais do que na minha época, para estar diagnosticando e orientando as pessoas. Isso é muito bom. E existem também casos
em que as pessoas têm os exames negativos, vai lá, faz a endoscopia, colonoscopia, coleta sangue, faz o exame da gliadina, disso, daquilo, e dá tudo negativo, mas come faz mal. Às vezes, a doença celíaca ela é muito difícil de ser diagnosticada, a pessoa tem que estar consumindo glúten ainda, se ela já parou de consumir glúten é um pouco mais difícil de descobrir, mas talvez então essa pessoa, se ela não tem a doença celíaca, mas ela come e passa mal, então o que você tem é a sensibilidade ao glúten, que é a famosa intolerância à lactose, ao glúten, enfim, serve para os dois, tem alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose, que são coisas diferentes. O sem lactose, que vende no mercado, muitas vezes ele não é sem a proteína do leite, ele é com leite zero lactose, ou adiciona uma enzima de lactase, enfim, são coisas diferentes. Oi, Dona Maria, tudo bem? Então, são coisas bem diferentes, da mesma coisa que a doença celíaca e diferente da sensibilidade ao glúten. Outra coisa que me perguntaram, agora eu vou entrar na parte dos ingredientes. Oi, Cris! Ai, meu Deus, a Cris, todo mundo, só gente querida aqui. Então, a parte dos ingredientes, como substituir o leite de vaca? Foi uma das perguntas que eu recebi. Quando eu produzi em casa, eu não tinha, quando eu comecei a fazer tudo isso, eu não tinha condições de usar leite de coco e leite de amêndoas, isso e aquilo. Pedia leite, eu jogava lá direto água, tá? Então, assim, muitas vezes dava certo. Mas hoje, por uma questão de equilíbrio na receita, hoje ali no café é diferente, eu não faço para meu consumo, eu faço para comercializar, então eu priorizo utilizar ingredientes de melhores qualidades. Então, eu uso muito o leite de coco, uso leite de inhame. Ó, agora, como eu tava falando antes, Jerusa não foi mais lá no café, tem que aparecer lá. A Cris também, a Gabi. Ai, que saudade, Gabi. Lembrei de ti hoje que eu ia para Cocal do Sul fazer entrega. Gabi, minha super cliente querida. Então, vamos lá. Em relação, como eu estava explicando, eu acho que caiu a live ali, sobre a substituição de leite vegetal. Quem não pode consumir o leite de vaca, como é que faz para substituir nas receitas? Eu já substituí antigamente, quando eu comecei a produzir para mim, várias vezes por água. Então, assim, algumas vezes vai dar certo, se essa receita tiver uma boa quantidade de gordura e de umidade para a tua receita não ficar ressecada. Sendo que o leite, ele tem uma boa quantidade de gordura que ajuda na qualidade, na durabilidade da nossa receita, para ela se manter fofinha, enfim. Então, a gente pode estar substituindo por leite de coco, leite de castanha. É sempre importante a gente utilizar um leite onde ele não tem o leite de coco, assim, ou faz em casa, ou faz o mais puro possível, que ele não seja cheio de espessante, coisas assim, porque vai acabar alterando um pouco a textura da nossa receita, tá? Isso são dicas que eu passo lá no curso também, quem é meu aluno já sabe para a importância desses detalhes. Outra coisa que me perguntaram se a farinha de fubá de milho, se ela contém glúten. Não, naturalmente ela não contém. Oi, Amanda, mas a gente tem que sempre olhar no rótulo, ver o que tá dizendo, tá? Então, sempre optar por uma farinha mais fininha, ela vai trazer mais qualidade, vai deixar o nosso bolo, a nossa receita, até mesmo a polenta mais gostosa, com uma farinha de milho mais fininha, mais gostosa. Outra pergunta que me fizeram também hoje foi sobre a farinha Zaia. Farinha Zaia, ela tá no mercado, não sei há quanto tempo, mas ela é uma farinha, uma marca relativamente nova. Ela é uma farinha de mandioca, que ela é, digamos assim, mais saudável. Ela é mais fininha, ela tem fibras, ela vai deixar a receita mais fofinha. É um ingrediente bom, tá? É um ingrediente legal pra gente estar utilizando. Oi, Pati! Então, é mais uma opção de farinha pra gente estar utilizando. Além das farinhas que tradicionalmente a gente já está acostumado a utilizar nas nossas receitas sem glúten. Tem também uma dica muito legal, que é como a gente faz lá no café, e eu também expliquei para os alunos do curso. A
Tipo, se vocês terem sempre um pote de mix pronto, de bolo, tipo, lá no curso eu ensinei os alunos a fazer a massa de pastel, a massa de esfirra, a massa de pão, já deixa todas as farinhas dessa tua receita que você costuma fazer em casa, porque uma receita sem glúten, ela não é uma receita como aquela tradicional com trigo, onde vai só farinha de trigo. No nosso mundo sem glúten vai uma série de farinhas. Então, assim, no teu pão vai 5 tipos de farinha, já coloca lá toda a quantidade de farinha que vai no teu pão, já coloca tudo, deixa um saquinho tudo junto. A mesma coisa para esfirra, para o bolo, para isso, para aquilo, para todas as coisas. Já pega, tem um mix e já deixa separadinho em porções, que isso agiliza bastante. E como são vários ingredientes para fazer uma receita, já minimiza o risco de estar iniciando uma receita e lá no meio faltou o fermento, faltou o açúcar. Não, todos os ingredientes dessa receita já estão lá separadinhos, né? Então eu trabalho bastante com mix, é uma maneira muito prática que facilita o nosso dia a dia e assim a gente consegue produzir em escala lá no café os nossos produtos fresquinhos, trabalhando dessa forma. Outra coisa que me perguntaram, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando também, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Sobre a farinha integral, farinha de arroz integral, você pode substituir tudo pela farinha de arroz, a branca. Então, assim, essa receita ela vai ficar um pouco quanto mais fibra tem as farinhas em geral, elas vão sugar mais a água da receita. Então vai ter que adicionar um pouco mais de líquidos nessa receita para ela manter a textura, a maciez, as propriedades daquela receita, a textura ideal. Então sempre tá atento a isso. E é muito legal também a gente tá incluindo sempre nas nossas receitas uma opção de fibra. Então uma farinha de linhaça, psyllium, chia triturada, enfim, tá acrescentando valor nutricional e fibras para estar equilibrando a nossa receita e trazendo mais saúde pra gente. Oi, Suelen, tudo bem? Ai, Stephanie, todo mundo entrando novamente. Então, sobre as gorduras também. Gente, no mercado existe uma gama gigante de opções pra gente estar utilizando para cozinhar. As que eu mais gosto são, em relação principalmente por ser saudável, manteiga, azeite de oliva, óleo de coco e banhas de porco, tá? Então são gorduras excelentes pra gente estar utilizando. Aí depois a gente tem, tirando essas opções que realmente são além de outros azeites mais elaborados, como de oliva, de linhaça, enfim, outras coisas, mas os mais tradicionais, falando assim. Manteiga, tanto a tradicional quanto a ghee. A ghee, ela é uma manteiga mais pura, ela é sem lactose, ela é gostosa, mas a manteiga tradicional, ela não é ruim, tá? A gente pode utilizar ela. Se você não tem sensibilidade a lactose nem nada, pode usar aquela tradicional mesmo, que não tem problema, tá? Ela não é menos saudável, tá? A principal função que eu recomendo a manteiga ghee, de se pagar mais caro numa manteiga, é se tu vai comer ela para apreciar, vai passar no pãozinho, enfim, ou para cozinhar se você realmente tem uma intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, então vai fazer diferença. Se não usa aquela manteiga tradicional que a vizinha faz ou compra uma boa manteiga no mercado, que a qualidade já vai estar garantida ali para tua receita. Azeite de oliva, óleo de coco, banha de porco também é super saudável. Depois disso, entre os azeites, entre os óleos refinados, óleo de canola, óleo de soja e óleo de girassol, o menos ruim, o melhor é a gente estar utilizando o óleo de girassol, tá? Então, é uma opção legal para a gente estar utilizando nas nossas receitas, tá? Os óleos em geral, eles não contêm glúten, não contêm lactose, então, com exceção da manteiga ali que eu citei, mas são ótimas opções também. Em relação, qual foi a outra pergunta que me fizeram e eu esqueci? Tá, aqui ó, meus bolos ficam secos. Gente, o bolo sem glúten, sem lactose, ele não tem o porquê de ser seco, a menos que a tua receita não esteja equilibrada. Então, precisa ver, tua massa tá ficando muito dura,
vai muita farinha, tem que reduzir a farinha, tá faltando açúcar, ou tá faltando ovos, tá faltando... Porque assim, os ingredientes que vão trazer umidade para nossa massa... Desculpa, gente, eu tô falando há muito tempo, eu já tô um pouquinho engasgada. Mas os ingredientes que vão trazer, por exemplo, num bolo, de maneira geral nas receitas, o que vai trazer umidade para a massa é a gordura, são os ovos. Então tem que ver se isso tem uma boa quantidade, se tá equilibrado, se falta um, falta outro. Tenta adicionar um pouco desses dois. Acrescenta, às vezes, ó, como eu expliquei lá na super aula das farinhas, tem muita gente nova aqui, mas há uns 2 meses atrás ali eu dei uma super aula explicando todas as farinhas, a função de cada uma. É importante utilizar, se vocês querem leveza, maciez na massa, utiliza fécula de batata, amido de milho. Se for uma massa de pão, de pizza, algo que você quer maciez ou quer ter aquela elasticidade para esticar no rodo, passar no cilindro, tem que acrescentar uma farinha proteica como grão de bico, painço, lentilha, essas farinhas mais proteicas, certo? Isso vai trazer a maciez para nossa massa. Então, assim, é um conjunto de coisas para a gente ter uma receita equilibrada. A gente não... Ninguém nasce sabendo fazer as receitas, mas isso a gente aprende com bastante prática, paciência, indo para a cozinha, testando. Então, ou pega e faz uma curso que aprende as coisas. Tá, mas enfim, não é esse o foco. Mas lá no curso, sim, eu explico em detalhes a importância de cada ingrediente, a diferença que ele faz na receita, enfim, para vocês terem mais autonomia. Ai, um bolo normal para rechear. Tá, beleza, eu já ensinei recheio. É porque assim, aqui nas lives eu já ensinei a fazer o creme pâtisserie. Ensinei a fazer aquele bolo, um bolo de chocolate bem gostoso, que dá pra rechear. Mas eu vou ver então, pra montar mais um bolo pra vocês com recheio diferente. Vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro, então algo assim bem gostoso, tá? Um recheio diferente então pra vocês. Carvalho Cris, todo mundo... Então, a Eliane Briguente, que legal, todo mundo chegando. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta ou tem alguma sugestão? Ainda ontem eu coloquei ali uma caixinha de sugestão. Eu não respondi, mas eu tô observando e tô anotando tudo para eu produzir o conteúdo para vocês, tanto no Telegram, como aqui nas lives, enfim, todas as redes sociais, no e-mail, enfim, que eu encaminho para vocês semanalmente as dicas, enfim. Então, assim, para vocês estarem antenadas em todas as novidades, as dicas, nosso canal no Telegram tá um sucesso, assim, eu amo postar conteúdo lá, é uma ferramenta muito prática, muito dinâmica, onde eu consigo ir lá e postar as coisas rapidinho, enfim, e eu parei de utilizar o número o grupo no WhatsApp, porque lá todas as pessoas tinham acesso ao número de telefone de outras pessoas, enfim. E no grupo de Telegram vocês conseguem ouvir áudio na velocidade -2, é muito mais dinâmico, muito mais prático a nossa comunicação lá, tá? Então lá eu tô sempre postando conteúdo, fiquei uns dias sem postar porque eu tava em mudança, enfim. Mas agora eu já tô organizando minha agenda e tô voltando a postar conteúdo lá. Então, gente, essas foram as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma... principal... Não, acho que eu respondi aqui as principais dúvidas que eu tinha anotado de vocês. Algumas eram repetidas. Então, assim, quinta-feira... Oi, Sinara. Sinara me acompanha já há quanto tempo? Daqui a pouco ela chega no Brasil e vai lá tomar um café. Ai, obrigada, Graça, que legal. Gente, vou postando aqui pra vocês meu dia a dia aqui também, as jantinhas, coisas práticas também pediram pra eu ensinar. Então, assim, as jantas aqui vão ser vapt-vupt, né? Tudo bem rápido, mas eu vou estar mostrando pra vocês como eu fiz ontem. Tá, na medida do possível, compartilhando aqui as coisas que eu cozinho, o modo de preparo. Até quero fazer um salmão com crosta de gergelim. E explicar isso pra vocês, enfim, tem várias coisas, sabe? Porque quando a gente se muda, enfim, né? Aquela bagunça, né? Então a gente tá se adaptando, que aos poucos tá se arrumando, mas vai ter bastante conteúdo legal pra vocês. Oi, Nath! Então, gente, foi essa a nossa live de hoje.
Amei participar aqui com vocês, ter vocês aqui comigo. Obrigada por estarem sempre me acompanhando, tá? Me incentivando. Tô muito feliz em poder estar contribuindo um pouco com vocês, com o meu conhecimento, tá ajudando, certo? Quando vocês precisarem de alguma coisa, me dão um toque que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, certo? Muito obrigada, um beijo, beijo, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, quinta-feira, 19h29, e eu já tenho aqui até o cronograma, diz que eu não sou organizada, olha aqui a quantidade de anotação. Dia 12 vai ser receita, tá? Então vou ter uma receita bem legal para vocês dia 12, certo?